Deixa eu te contar uma história que você nunca ouviu na escola. O iluminismo não foi uma invenção da Europa, foi um plágio das ideias dos indígenas e eu vou te provar. Pega essa visão. Um francês chamado Rousseau, no século XVIII, disse que os humanos viviam em igualdade até o advento da agricultura. Segundo ele, foi só começar a agricultura que os homens começaram a brigar por terra, comida, poder, e aí de repente começou a desigualdade. E esse papo de desigualdade, começo da agricultura, é coisa de 10, 12 mil anos atrás. Só que, na época de Rousseau, não tinha nem arqueologia ainda, ou seja, ele inventou tudo. E esse baratino, essa história, essa fake news foi repetida durante séculos e muito convenientemente. Porque bastava chamar os povos daqui de primitivos, sem Deus ou subespécie para poder justificar a sua colonização, escravidão e roubo das suas terras e ideias. Porém, suas ideias foram registradas por padres jesuítas que anotaram discursos incríveis de líderes indígenas daquela época. Um deles foi o Conde Aronque, que viveu no século XVII, onde hoje é chamado de Canadá, ou seja, muito antes do iluminismo, muito antes de Rousseau. O cara era um orador nato. Ele sentava com diplomatas franceses, com a corte europeia e desbancava todo mundo com argumentos firmes. Ele dizia: vocês europeus vivem obcecados por riqueza e status e acabam sendo cegos para o conceito de liberdade. Ele dizia: ninguém deve se submeter a um rei injusto ou qualquer senhor, senão pela própria vontade. As críticas indígenas fizeram tanto barulho que ecoaram mais tarde nos debates que seriam chamados de iluminismo. Mas claro que os filósofos franceses não iam aceitar a influência indígena. Então, os franceses no século XVIII, chamados Rousseau e Hobbes, inventaram a narrativa de que os indígenas eram primitivos para roubar suas ideias de liberdade e igualdade para legitimar o Estado moderno. Aquela velha história de que a humanidade saiu da barbárie para chegar ao auge da civilização, o Estado, era só uma desculpa para dizer a desigualdade é inevitável e o Estado é necessário. Porém, a arqueologia não comprova isso. Sociedades testaram a agricultura, mas desistiram e voltaram a caçar e coletar. Não por atraso ou falta de intelecto, mas por escolha. As escavações mostram que sociedades prosperaram durante séculos com arquiteturas complexas, sem a necessidade de agricultura extensiva. E o que isso prova? Que a humanidade sempre teve opções. Não foi uma escadinha obrigatória de tribo primitiva para a agricultura até Estado moderno. A humanidade se desenvolveu com escolhas. E essa versão não foi inventada. Estou contando isso com base nas pesquisas dos Davids, esses aqui. Eles não só recontam o passado, como devolvem pra gente a imaginação de pensar em novas formas de viver no futuro. Gostou? Então, segue nós e compartilha.